Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro terceiro, capítulo 6º, Lei de Destruição. Vamos iniciar o item Crueldade. Crueldade. 752, 753 e 754 serão as questões do nosso estudo de hoje. Se você puder compartilhar esse vídeo, curtir e comentar, você ajuda a divulgar a doutrina espírita. A gente não ganha nada com o vídeo, o objetivo é a divulgação. Mais comentários, mais curtidas, mais compartilhamentos, mais o YouTube, mais o Facebook entendem que é um bom vídeo e aí recomendam para outras pessoas. O Espiritismo pode chegar a outras mãos, tá bom? Então vamos lá. Crueldade. 752. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta. É o instinto de destruição no que tem de pior, pois se a destruição algumas vezes é uma necessidade, a crueldade nunca é uma necessidade. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Olha, eu acho que todos nós temos uma noção bastante precisa sobre crueldade, não é? Se nós formos buscar na história, nós vamos ver a crueldade sempre permeando cada uma das atitudes que as pessoas tinham. Então, se nós buscarmos pela literatura espírita, vamos pegar Eustáquio, o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. O livro começa a narrar a vida do Eustáquio em 495 e termina narrando a encarnação dele de 1945, na Segunda Guerra Mundial. Foram 17 encarnações, 15 séculos, 1500 anos, de uma trajetória muito comum. O seu Caibar Schutel, que é o autor espiritual do livro, ele prima pela regra e não pela exceção. Então a gente se identifica um pouco mais e entende um pouco mais. Esse livro é fabuloso, recomendo se você não leu. É extraordinário, é da editora Clarim. Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, pelo espírito Caibar Schutel, pela mediunidade de Abel Glasser. É fenomenal. E o Eustáquio tinha uma crueldade muito, muito grande. Ele, quando sai na última incursão, quando o corpo dele é morto, ele sai para guerrear com as burras cheias de dinheiro, né, que o rei lhe deu. Ele então pega uma grande parte para ele, divide o restante entre os que são de sua primeira ordem, de sua primeira linha, e aí, para ter dinheiro para a guerra, ele vai incendiando e destruindo e matando as pessoas do próprio reino, das cidades no entorno do próprio reino, do palácio, né? Então, com requinte de crueldade, queima tudo, não deixa nenhuma testemunha, estupra as mulheres e depois as mata, e assim vai, sem nenhuma comiseração, sem nenhuma pena, sem nenhum dó, né? Isso evidentemente custa caríssimo para ele depois, porque é uma plantação bastante dolorosa e evidentemente a colheita será e foi muito dolorosa também, porque aquele ser cruel, ele há de colher o tamanho da crueldade dele. Então cada um de nós tem uma ideia de crueldade. Quando a gente vê um crime da filha que matou os pais, né, que inclusive está solta agora pelas leis brasileiras, foi posta em liberdade condicional, Suzane von Richthofen, com um alto grau de psicopatia e uma crueldade terrível, né? Aí tem o caso Nardoni, tem o menino Pierre, acho que enfim, tem vários casos que a gente se lembra, que de repente a gente vê com muita Bernardo, né? E o mais recente, como é que chamava aquele menino? O que caiu do prédio lá, que a mulher deixou ele sozinho lá. Enfim, tem crueldade de tudo quanto é lado. Vivi durante 20 e tantos anos
na área de jornalismo, acompanhando muita crueldade. Um caso cruel que eu acompanhei, que foi terrível, é de um feminicídio. O sujeito, ele, quando soube que a esposa ia largá-lo, ele que era um monstro dentro de casa, quando ele soube que a esposa ia largá-lo e ia embora, ele planejou matá-la e matar os filhos também. E ele só não conseguiu matar os filhos porque ele correu atrás dela, ela foi para a rua, até na calçada, ele alcançou, matou-a com uma facada no peito e não conseguiu tirar a faca que ficou encravada no peito da mulher para poder matar os filhos. E aí saiu correndo e se matou, se enforcou, numa mata próxima dali. Então é aquela crueldade, como todas as outras, que são movidas pelo egoísmo e pelo orgulho. Não tem outra fonte. Pode buscar qualquer que seja a fonte, qualquer que foi o mal, qualquer que foi a crueldade que foi causada, vai voltando, você vai chegar sempre no egoísmo, e quando não tem egoísmo, tem orgulho. Se nós pegarmos aquilo que aconteceu nos campos de concentração e extermínio na Segunda Guerra Mundial, quando mais de 6 milhões de judeus foram mortos, aquilo foi com requintes de crueldade. Então, nós, seres humanos, somos capazes de grandíssimas coisas para os dois lados. Vou até mudar a expressão de grandiosas coisas, para o bem e para o mal, de beleza e de crueldade. Basta saber o lado que nós queremos, por livre e espontânea vontade, enveredar. Ninguém é obrigado a ser cruel. A crueldade, ela está vinculada ao egoísmo, vinculada ao orgulho, e dá prazer. A crueldade dá prazer. O psicopata sente prazer em fazer o outro sofrer. É prazer. E o prazer, ele é absurdamente egoísta. Então faz parte da lei de destruição a crueldade? Faz parte da lei de destruição, mas a crueldade nunca tem justificativa. Nunca tem justificativa. E não é natureza animal, porque o animal não é cruel. Quando a gente fala de natureza animal, é no que diz respeito a pouca evolução, não que se assemelha ao animal, porque o animal não tem crueldade. O animal não tem crueldade. O animal mata para cumprir a cadeia alimentar. Não tem crueldade. Você não vê ele judiando da outra pessoa, você não vê ele martirizando a outra pessoa, não, o outro animal. Não é? 753. De onde vem a ideia de que a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Resposta. Entre os povos primitivos, como vós os chamais, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não experimentam outras necessidades além daquelas da vida corporal, só pensam em sua conservação pessoal. Egoísmo, né? É isso que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos cujo desenvolvimento é imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Nós somos muito mais influenciados do que a gente pode imaginar. Aqui a gente já estudou e a gente já fala isso em vários vídeos. Questão 459 do Livro dos Espíritos pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações? Resposta: a esse respeito, muito mais do que podeis imaginar, frequentemente são eles que vos dirigem. E eu atraio para perto de mim espíritos com aquela intenção que eu estou, que estão na mesma faixa vibratória que eu me encontro. Eu sintonizo e eu atraio espíritos. Então, se eu quero fazer o mal, espíritos com essa intenção se aproximam de mim. Se eu quero fazer o bem, espíritos com essa intenção se aproximam de mim. Enquanto estamos todos encarnados, dá pra gente fazer, de encarnado para encarnado, dá pra gente fazer tipo, dá pra gente fazer de conta, dá pra gente fazer cara de bonzinho, cara de bom moço, dá pra gente disfarçar e ser cruel fora das vistas das pessoas.
Dá. No mundo espiritual não tem como, porque quando eu penso eu já gero matéria que é vista por todos os demais. E é aí que eu atraio para perto de mim espíritos semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Não tem como. E quanto mais natureza animal eu tenho, ou seja, quanto menos encarnações eu tenho, quanto mais materialista eu sou, quanto mais eu entendo apenas aquilo que eu vejo como sendo real, mais eu vou ser cruel nas minhas decisões. Nós podemos ser cruéis com animais, nós podemos ser cruéis com mulheres, que é muito comum, Hoje em dia, as mulheres sofrem uma barbaridade na mão dos misóginos, mas relativamente a 2 séculos é muito menos, porque era um absurdo a crueldade com as mulheres. Se hoje já é inaceitável, imagina há 200 anos. Mas só para fazer um paralelo, a crueldade com que se trata as mulheres, destruindo-as nos relacionamentos, sendo destruídas, mulheres sendo destruídas por aqueles que deveriam amá-las, é algo inacreditável. E está tão escancarado na nossa frente que a gente não consegue ver. E corremos o risco de achar isso normal, o que é mais perigoso. O racismo é uma crueldade que a gente às vezes não percebe. O racismo estruturado é aquele que eu ajo naturalmente com racismo. Quer ver se você é racista? Esteja voltando para sua casa após as 8 horas da noite e na calçada que você está caminhando, de encontro a você vem uma pessoa branca. Analise o que você sente e analise o que você sente se for uma pessoa negra que está na sua frente. Se você sentir algo diferente entre o branco e o negro, você é racista. Deve lutar contra o racismo e faz muito bem em lutar contra, porque o racismo é uma crueldade. A traição é uma crueldade. É uma crueldade, porque quando você trai um amigo, quando você trai o esposo, quando você trai a esposa, você não dá chance de defesa, é uma crueldade. O aborto pelo simples fato de não querer aquela gravidez porque não teve responsabilidade de evitar essa situação, é uma crueldade. Obrigar a moça a abortar porque senão, né, seja qual for a razão, é uma crueldade. Obrigar a moça a dar à luz a um bebê que foi fecundado após um estupro é uma crueldade. Percebe? Há muitos níveis de crueldade. Há muitos níveis de crueldade. Super proteger um filho é um modo de crueldade. Destruir a autoestima da criança e fazê-la ou fazê-lo fraco diante do mundo é uma crueldade com o espírito que precisa. Não coibir as tendências que o espírito tem, que nasceu com você, para que você as coíba, é uma crueldade com ele ou com ela. Percebem que a crueldade não é só nos crimes hediondos. Nós podemos ter a crueldade nossa de cada dia. Não enxergar a pessoa que varre a rua é uma crueldade. Não enxergar a pessoa que abre a porta do prédio é uma crueldade. Não enxergar as pessoas que estão passando fome é uma crueldade. Aumentar a dor do outro pelo simples prazer de colocar o dedo na ferida, de mostrar que você tem razão, é uma crueldade. Preferir ter razão a ter amigos é uma crueldade. Percebe?
Crueldade é tudo aquilo que me aproxima da minha origem. É normal, aspas para esse normal, o homem das cavernas matar o outro que está atrapalhando ali porque tem pouca comida. Porque não sabe o que está fazendo. Está agindo pelo instinto de destruição. Agora, quando você tem conhecimento de causa e age por prazer ou age para satisfazer o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, é crueldade. E isso mostra que estamos mais próximos dos primitivos do que da angelitude de Jesus. Não é? 754. A crueldade não está ligada à ausência do senso moral? Resposta. É melhor dizer que o senso moral não está desenvolvido, não que está ausente, pois em princípio o senso moral existe em todos os seres humanos. É o senso moral que mais tarde faz dos homens, dos seres humanos, seres bons e humanos. Portanto, o senso moral existe no selvagem, mas está nele como o princípio do perfume está no germe da flor, antes de desabrochar. Existe o senso moral, mas não está desenvolvido. O senso moral faz com que eu pegue aquilo que é instinto e transforme em habilidade, em qualidade. Nós vamos ter que fazer isso o tempo todo. Todos os nossos instintos. Por isso nós precisamos nos conhecer. Porque nós podemos ter requinte de crueldade na fala, na maneira que nós tratamos o outro, na maneira que nós nos dirigimos ao outro, na forma como nós criamos problema de relacionamento entre as pessoas usando de crueldade no comentário. Supervalorizando uma coisa simples só para se sentir bem, para afagar o ego, para afagar o orgulho, para afagar a vaidade. É crueldade também. O senso moral existe e vai se desenvolvendo, que aí a gente vai descobrindo que é errado e vai parando de fazer, e vai lutando contra a vontade de fazer de novo errado. Mas isso requer vontade. Requer lutar contra a vaidade de que existe alguém mais do que eu. Porque enquanto nós estivermos na vaidade achando que ninguém é melhor do que eu, e aí eu simplesmente acho que não existe um Deus, e acho que Jesus está ultrapassado, que Kardec está ultrapassado, eu vou cometer atos com requinte de crueldade. Que é, por exemplo, uma crueldade eu entrar numa rede social e ficar falando barbaridades que o guia me falou, que os guias me contaram, que os guias me disseram, que quando eu conversei com Chico Xavier ele me disse isso, quando eu conversei com Chico Xavier ele me disse aquilo, valorizando, se autovalorizando, trazendo aquela ideia do orgulho bonito, da vaidade saindo e desvirtuando aqueles que ainda não têm capacidade de assimilar sozinho a mensagem do Cristo. Isso é uma crueldade com as pessoas. Por quê? Porque impede-as de evoluir. Como foi uma crueldade da imperatriz Teodora e do marido dela em retirarem toda a citação sobre reencarnação dos livros sagrados. Ficamos aí no escuro durante tantos séculos até que o Espiritismo trouxesse de volta essa palavra tão importante que faz com que aquilo que o Cristo ensinou seja possível de fazer, plausível de fazer e a coisa certa a ser feita. Né? Todas as faculdades estão presentes no homem e em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem de acordo com as circunstâncias que lhes são mais favoráveis ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas bloqueia ou neutraliza o de outras. A superexcitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral, assim como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Animais, não no sentido de crueldade, porque animal não é cruel. Animais no sentido de animalidade,
de recém-saído do princípio inteligente, recém-criado como espírito, agindo de forma primitiva. É isso, sou Fábio Pereira, amanhã tem mais, amanhã a gente finaliza esse item. Mais uma gota de espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.